Senhores, para quem tem curiosidade de como é que é a cozinha do mundo das criações de microchips de alta performance, esse vídeo é para vocês. Eu sou o Diego Kerber e estou acompanhado por Jackson Boing. E aí, galera, tudo bem? E ele teve a honra de dar uma olhada nos cozinheiros da Intel fazendo o processador, e o vídeo de hoje é sobre como é que eles fazem as salsichas lá. Então, na verdade, isso dá para pegar um outro vídeo em que você foi visitar outras fábricas da Intel. A gente tem uma espécie de uma trilogia daqui a pouco, do Jackson pelas cozinhas da Intel, né, pelas fábricas deles. E o objetivo nosso aqui no papo é mostrar um pouco de bastidores para quem queria entender como é que chega o processador no seu computador, as etapas. Você conheceu várias fábricas e não é uma fábrica só, né? Não começa num lugar e já termina nele. Na verdade, cada uma que eu conheci tinha as suas peculiaridades e as suas particularidades, porque a de Israel, que foi a primeira de todas, que a Intel levou, ela nunca tinha aberto a fábrica de Tel Aviv, em Israel. Ela é onde você faz o die, né? Onde você realmente vai lá com o lingote de silício, fatia, cria o wafer e vai criar, enfim, o Core 9 Ultra, Core 7 Ultra e por aí vai. É nessa fábrica que você vai, de fato, fabricar o silício ali e enfim, o die, o chip em si, a parte que vai fazer todo o trabalho lógico. É muito maneiro porque então são esses discões, esses lingotes de silício. Aí você tem as máscaras, né, que tem basicamente o modelo, os cortes que você vai fazer para pôr ali os transistores e todas as estruturas. Aí você dispara lasers, o que deve ser muito maneiro de ver, mas não dá para ver porque o negócio é todo fechado, né? Mas dispara o laser e cavoca o silício com esse laser, né? Reage com os materiais ali. Lixa um pouquinho, laser de novo, lixa um pouquinho, laser de novo. E com água, o processo tem toda uma logística, assim, mas a loucura é que são 12 níveis, 12 processos, e você não vê nenhum. Então você acredita que está tendo uma magia negra ali dentro daquela máquina. E não é uma máquina, Diego. Quem que vai cavocar em nanômetros, entendeu? Ninguém vai encostar e raspar um nanômetro. É realmente coisa totalmente automatizada e é só luz cavocando o negócio. Sim, justamente. E o desafio é diminuir cada vez mais os nanômetros, para justamente ter mais transistores em menor área e conseguir maior eficiência energética e também mais transistor, mais desempenho. Menor. Soca o negócio. Bom, essa semana eles anunciaram, como a gente estava falando agora há pouco, o Intel 10A, que é o primeiro chip que vai ser feito em 1 nanômetro para 2027. Eles iam pensar que há pouco tempo, então não saiu dos 14. Exatamente. Eles já foram meio direto pro 10 para não enroscar de novo nesse número. E, de novo, uma discussão que a gente volta e meia vê entre entusiastas, que é qual é o limite. O quão pequeno dá para ficar? 1 nanômetro. A gente está prestes a ter que trocar de unidade de medida. Mas isso aí vai começar também a entrar em computação quântica e muita outra área, né, cara? A gente está entrando num momento de transição muito grande. Fato é que tudo que eu tenho visto de Intel nos últimos anos, e muito legal isso, é que eles estão num trabalho enorme de retomada de liderança tecnológica. Esse desde que o Pat Gelsinger, que é não confundir com o cantor do Engenheiros do Havaí, parecido, o Gelsinger, mas enfim, desde que ele assumiu como CEO da Intel, ele vem retomando aí a estabilização da Intel como sendo o maior player, enfim, brigando no sistema de foundry, que é de fundição, de fazer o chip mesmo, com a TSMC. Tanto é que esse ano, 2024, a Intel já passa a fabricar chips para a NVIDIA e para a Qualcomm. Exato. Então, eles estão realmente num processo aí que é o IDM 2.0, 5 nós em 4 anos, enfim. Na verdade, se você for parar para pensar como era a Intel antigamente e o que ela está fazendo recente, até uns anos atrás, o conceito do Meteor Lake era impossível. Não. Porque ele é processador feito por eles, gráfico feito por outra empresa. Quando que a Intel ia usar um processo de fabricação que não é interno deles próprios? E outro, oferecer para os outros o seu processo de fabricação. Então eles ficaram muito mais no free for all. Faz o chip para mim aí, que eu faço para você aí, que eu faço para ele lá. A Intel não funcionava assim. A Intel fazia seus chips em casa, orgânico, com adubo, nos vasinhos em casa. Sabe? Eu acho que a Intel entendeu que ela precisava fazer isso quando ela começou a estagnar ali no processo FinFET, ali nos 14, enfim, no 10, O 14 mais. Enfim, nessa época ela teve um grande problema, que ela tinha um parque fabril enorme, ela não estava conseguindo mais vender tanto e ela tinha parque fabril ocioso. E tem um monte de empresa fabless, AMD, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek, nenhuma dessas tem fábrica. Elas usam a TSMC, usam, sei lá, antigamente Digital Foundries ou a própria Samsung. O que você faz empresa que nem AMD ou NVIDIA, eles vão lá e desenham,
faz para mim. Entende? Eles fazem o projeto, eles sabem qual é o tamanho que vai ter os transistores, né? Porque eles já pensam no processo que está sendo oferecido pela outra empresa, mas ela vai lá, monta os bloquinhos e diz, é isso aqui que eu quero que você faça. Mas ela não faz, a AMD não faz, a NVIDIA não faz. Eles precisam de alguma fábrica que faça. E às vezes até muda com quem é que você está fazendo, né? A NVIDIA variou, já foi para TSMC, já foi para Samsung, então... É normal, né? E se a gente pensar no atual estágio, o que a Intel fez lá atrás foi esnobar esse processo de ultravioleta, que tinha novo no mercado, e ela não quis mudar a tecnologia de fabricação dela. E aí veio a TSMC, aderiu a esse conceito. A SML, que é uma empresa holandesa que desenvolve as máquinas para criar isso tudo, e aconteceu o que aconteceu. A Intel ficou para trás e são muitas patinadas para sair do lugar agora. Enfim, parece que eles estão saindo. E aí eles estão começando a criar aí esse barulho, né? Que é tentar mostrar para a imprensa, para os veículos, quanto eles estão evoluindo rápido. E para isso começou a surgir esses convites. Para ir ver as fábricas. Aí a gente foi na de Israel, que o Linus Tech Tips tinha ido 2 meses antes, visto tudo, daí quando a gente foi era tudo limitado, porque, né? Porque ele mostrou demais, os segredos industriais e vazou tudo. Cara, assim, a gente já esteve em fábricas, então eu já estive na fábrica da Gigabyte em Taiwan, eu já tive uma fábrica aqui no Brasil, também lá em Manaus. Você foi no Gigabyte, chato, né? Eles são meio chatos com o que você filma, o que você não pode filmar. Eles são chatos porque às vezes a fábrica tá fazendo aqui um dispositivo Gigabyte, logo ao lado tá correndo um Asus ou tá correndo um de outras marcas, porque a fábrica não é da Gigabyte, é uma empresa que fabrica, faz para Asus, faz para Gigabyte, faz para vários outros, assim como o processo de fabricação também. A TSMC faz para NVIDIA, faz para AMD, faz para... E é uma loucura visitar uma empresa que nem a da Intel, porque é um pouquinho diferente. Na Intel, você, por exemplo, na planta de Israel, você tinha lá a fábrica e o Intel Design Center. O Intel Design Center é onde os chips são projetados, onde eles são concebidos, onde eles são desenhados no papel. Segredo industrial Segredo ferrado. industrial no nível hardcore. Então você tem níveis de acesso que você pode entrar em determinadas áreas. E uma das coisas legais que eu visitei agora na Costa Rica é lá tem um design center. Inclusive eles estão fazendo o Intel 18A, que é o chip em 1.8 nanômetros. A Intel está na vanguarda, isso vai sair antes do que o chip de 2 nanômetros da TSMC. Vai ser fabricado a partir desse ano. E parte do desenho desse chip, cara, foi feito na fábrica da Costa Rica. Você imagina ter uma fábrica, um centro de design com engenheiros qualificados a ponto de você criar o litografias chip novas. Trabalhar com novas litografias. Não, a nova inovadora, no caso, de diminuir. Isso é na América Latina. Cara, quer saber o mais louco? Essa fábrica era para ter sido no Brasil. Saudade daquilo que a gente não viveu. 27 anos atrás ela abriu na Costa Rica porque o governo brasileiro esnobou. E eu não vou dar spoiler aqui porque tem um vídeo aqui em cima mostrando tudo isso lá no Mundo Conectado. A gente está soltando esses vídeos em paralelo, né? Ao mesmo tempo que vai ter aqui o vídeo no Adrena, a gente vai discutir mais como é que é feito chips, né, esses bastidores, mas no Mundo Conectado, se vocês quiserem saber a treta de como o Brasil quase teve uma fábrica de inovação de microchips da Intel, mas não, essa treta tá por lá. Mas sim, essa fábrica que a gente está descrevendo da Costa Rica, eu quero que vocês pensem que ela podia ter sido toda no Brasil. Gerando muitos empregos, galera. São E quase... mais do que empregos, né? Uma coisa que a gente às vezes não discute. O que a gente precisa gerar é empregos de qualidade, de remuneração alta, de alta escolaridade, um nível de emprego ainda mais alto do que só empregos básicos. Deixa eu falar um pouquinho do que eu vi na Costa Rica, só para você ver o que a gente perde. A Intel é a maior exportadora de pesquisa e desenvolvimento da Costa Rica. E eles lá fazem muito material hospitalar foda, assim, para o mundo inteiro. E a Intel consegue ser a liderança nesse nível de exportação. Por quê? Porque está fazendo essas tecnologias de ponta que a gente está falando. Sim. São 3.300 engenheiros ao todo, com terceirizados, quase 5.000 engenheiros e técnicos ali, super qualificados, e uma galera da região que a Intel investe lá. Tem toda uma infraestrutura lá também de trabalho comunitário, de engajamento em projetos sociais e também na água, no fornecimento da água, para garantir que a qualidade da água que é usada no projeto seja boa na fábrica. Mas eles não apostam só na fábrica, apostam na cidade como um todo. É o retorno de abrir isso. E o Brasil perdeu isso. Então é bem frustrante. Mas mais detalhes no outro vídeo. Então, voltando para a parte de tem um centro de design lá, nesse centro de design, Diego, o que a gente vê é muito legal.
Porque apesar de ser uma unidade física, a Intel tem ali as redes deles, que permite que a pessoa do Centro de Design de Israel, de Guadalajara, todos entrem remotamente e façam a parte colaborativa no desenvolvimento. Então o chip pode estar sendo mais desenvolvido ali, mas gente do mundo inteiro está colaborando. Não só no desenho do chip. Uma vibe meio metaverso? Assim? Tipo coisas 3D flutuando? Eu não sei se é assim ou se é simplesmente o acesso ao projeto. Tá. A pessoa de lá faz um input de algo novo e aí fica tudo concentrado ali, mas remotamente os caras conseguem acessar o projeto um do outro. Sim. E assim, validação. É ali que eles brincam que é o primeiro batimento cardíaco do chip. É quando o chip é ligado pela primeira vez e dá o primeiro sinal ali, dá o primeiro, entre aspas, boot, passa a corrente e eles começam a testar as coisas em escala. Mas se eu entendi, o DAI ele não necessariamente foi feito na Costa Rica. Não necessariamente foi feito na Costa Rica. Ele é projetado ali, vai e volta para... Veio lá de Israel, discão lá. Discão, ou dos Estados Unidos também, né? Porque a Intel tem 4 fábricas, tem uma na Irlanda, uma em Israel e 2 nos Estados Unidos que fabricam de fato o DAI. Aquele espelhinho lá, o APS pequeno. Fatinho a wafer, né? Chega na Costa Rica e agora é hora de... Porque vocês já repararam que vocês não enfiam um DAI para dentro do seu computador, ele tem outras estruturas em torno dele. Sim. Então, na Costa Rica é a próxima etapa, é a hora que vai construir o resto. Do caso, lá foi o Intel 3, o Intel 7 e o Intel 18A. Mas alguém já está testando o 14A, que é para o ano que vem, algum outro centro de design. Nunca para, são vários projetos em paralelo. O 18A é um centro que está desenvolvendo. Então, desenvolve o projeto, quando ele está maduro o suficiente, vai para a fábrica, faz os primeiros pilotos ali, volta, valida, testa. Então, são muitos laboratórios para muita validação. E posteriormente, quando a fábrica começa a produzir as primeiras unidades ainda em teste, aí já tem uma área lá com, cara, são vários desktops abertos, assim, vários setups que a gente tem as bancadas de teste. Imagina isso numa escala de milhares. E tudo acessável remotamente. Então eles têm uma escala. Então Dell, Acer, Lenovo, Samsung, quem quiser validar alguma coisa, simplesmente vem, marca um horário na agenda, virtualmente tem acesso à máquina, os técnicos fazem o setup da Intel e aí só diz o que você quer naquela máquina. Então, eu estou montando um notebook que ele vai ter tal placa-mãe, tal chip, tal memória, e a Intel providencia isso, monta tudo, os caras testam remotamente. Daí já validou o produto para daí produzir em escala. Para daí produzir em escala nas suas fábricas. Cara, é muita coisa por trás que a gente não sabe como acontece. E nada disso, por motivos óbvios, eu posso tirar foto ou filmar. A gente vai ter algumas imagens limitadas, algumas coisinhas que deixaram, mais para a reta final, né? Sim. Mais porque, assim, tem muito equipamento que você não tem acesso, que, pra vocês terem uma ideia, essas fábricas, como a gente tá falando de nanômetros, não dá para você derrubar qualquer sujeira nas coisas, porque qualquer partícula você vai invalidar o chip. Então é coisa de, mesmo uma sala de cirurgia, ela tem muito mais impureza do que essas salas. As pessoas têm... Você teve que entrar na roupinha engraçada e tudo mais, né? Tem 2 níveis de processo de fabricação. Quando você entra na de wafer, que vai fazer o die mesmo, vai fazer o chip, que é essa que é de Israel, você põe a bunny suit, que é o nome da roupa, né? Que fecha totalmente, é antistática no sapato, tem uma cordinha que tem que ir dentro da meia, na sola do pé, para garantir que você vai fazer ali, descarregar toda a energia estática. Tem muitas... A barba, é tudo muito controlado. Mas tem uma outra roupa que é um pouco menos que a bunny suit. Em Costa Rica eles têm os 2. Então você pode ir num estágio ou no outro. Justamente, depende de que parte. Uma parte muito legal que eu vi. O DAI chegou em rolos de Israel. Então você tem um rolo para o DAI, você tem um rolo para o lead, que é aquela plaquinha de metal, tem para o interposer, tem para o substrato e tem para aquela fita térmica que cola no DAI e vai fazer o meio campo ali com o lead para fazer a transferência energética. De índio, né? Eles usam índio. Para fazer dissipação de calor. É quase uma dupla face, ela cola no topo do DAI e o índium cola em cima dela. Mas antes disso tem uma máquina que vai ligar o DAI com o substrato, depois vai ter um interposer e uma maquininha do lado da outra, e os rolinhos trabalhando. Isso a gente tem imagem. Ninguém pega as peças e vai montando. Não tem uma pessoa, a gente tem imagem disso, vocês estão vendo agora. As pessoas que tentam lá para ver se essa máquina deu problema. Ou trocar o rolo, porque acabou o rolo, ou sei lá, para isso. Nesse caso, voltando para a fábrica de Israel, é ainda mais incrível, porque na fábrica de Israel ainda é mais automatizado e tem uma sala de guerra.
É que nem a NASA, quando manda foguete para o espaço, tem aquela War Room, que é a sala que eles vão controlar tudo, a sala de lançamento e tal. Ali em Israel também tem. E dentro do War Room, eles conseguem localizar, tem uma área lá que eles estão ainda no projeto de desenvolvimento do chip, e se acontecer alguma coisa errada, eu e você não vamos conseguir ver, mas sabe quem eles pegam? Pessoas que têm algum tipo de síndrome, pessoas que têm algum nível de autismo, porque elas conseguem detectar com o olho delas as falhas mais facilmente. Só com um microscópio ali elas conseguem achar o que a gente delas, não né? acha. Então eles têm uma área com algumas pessoas ali com autismo. Uma capacitação bem assim pra Que gente eles de conseguem- detectar padrões. Loucura, cara, é incrível, Nossa. incrível. Tive acesso, de novo, não pude fotografar. Então, você acaba vendo coisas que você fica impressionado, e são aqueles monitores controlando todos os níveis, engenheiros. E assim, os engenheiros lá dentro todos de bodysuit, tem trilhos, e a gente tem, acho que da visita passada, essas imagens, passando no teto, os trilhos, levando de uma máquina para o outro. Então é uma coisa muito surreal de Israel. Quando eu falei que você joga laser, lixa, joga laser, lixa, joga laser, lixa, água, lava, não é uma pessoa empurrando caminhão, Nada. é o negócio indo e vindo por conta e levando para os estágios. Já outra fábrica que eu viajei, que eu visitei na Malásia, que faz esse 3D packaging, que é o empacotamento em 3D, que é os vários pedacinhos, né? Justamente, O que é conceito do Meteor Lake. Justamente, quando a gente faz o conceito do Foveros ali, que é a máquina que vai, na verdade, montar esses múltiplos dies, é um processo de envelopamento do chip mais moderno. Então, quando a gente vai nessa fábrica, cara, tem uns robôs muito surreais que andam de um lado para o outro no chão, pega a coisa daqui, joga lá, e aí eles veem que a gente estava o tour passando, as pessoas, o robô para, espera, daqui a pouco você sai, ele continua mais um pouco e muda de trilha. E tem uma outra máquina que tem um piso especial, e ela é uma máquina que pesa algumas toneladas, mas você consegue empurrar muito fácil, porque ela tem um sistema que faz ali... Cara, eu não sei explicar exatamente. É tipo aquele joguinho do disco? Não, é que ele fica fazendo uma pressão, é quase como os trens bala, que fazem aquele esquema de magnético, sabe? Que cria... Aí tem um espacinho ali. Justamente. E aquilo lá fica fácil de levar, mas tem que ser em cima de um caminho especial. Tá. E, cara, é tudo muito moderno. A da Costa Rica não tem todo esse nível. Porém, olha que incrível, cara. Cada dois Meteor Lake não, cada dois Xeon de quinta geração fabricados no mundo, um sai da Costa Rica. Caramba. Na verdade, se você já mexeu com vários processadores Intel, é muito comum no topo do lead, ali quando eles fazem a gravação de que modelo, que é, número de série, muitos tá escrito Costa Rica. A gente tem muitos aqui escritos. Aquela fábrica é uma fábrica de assembly, né? Uma fábrica de montagem de chip. É quase como se fosse uma fábrica da Samsung no Brasil. Samsung não fabrica celulares no Brasil. Qualquer marca que tenha celular, elas montam, o chip vem de fora, tudo vem de fora e monta tudo ali. A da Costa Rica é assim, mas nós estamos falando de silício. Então, obviamente, quando a gente vai montar o die no primeiro estágio, você tem uma cola epóxi que é colocada ao redor dele. Essa cola epóxi é para fazer a vedação mecânica e, obviamente, não entrar nenhuma impureza. Sim. Quando o chip está todo montado, você vê que fica umas rebarbinhas de epóxi. Cara, eles botam dentro de uma máquina gigante que está pegando fogo, é uma água especial, super quente, e aquilo tira todas as rebarbas da cola do chip. Ou seja, você molha o seu chip e não vai dar problema, mas é numa mistura especial, específica, né? Obviamente. É muito louco, quando eu vejo as fitas, é que quando a gente mexe nos processadores do produto final, você vai fazer o delete ali, porque você quer expor o die, fazer overclock, não sei o que, a gente olha aquela pecinha e a gente pensa, meu Deus, isso é tão frágil. Aí vai ver os vídeos lá, tá lá na fita, os die vindo assim, tudo Sim. meio largado. E aí você nota como às vezes a gente fica meio apavorado, mas as coisas não são tão sensíveis quanto a gente acha que elas são. Pelo menos até as conexões estarem feitas. Né? Depois das conexões estarem feitas aqui, qualquer coisinha que se desloca aqui já era seu chip. E vale frisar que a gente não vai visitar à toa. Como eu falei, é um processo da Intel de tentar mostrar para o mundo como eles estão numa guinada de sair de um estágio em que eles estavam patinando ali no mesmo processo de fabricação, não conseguiam cumprir prazos. Teve um momento ali bem complicado na Intel alguns anos atrás. E como eles estão partindo para um novo momento em que eles conseguem entregar tudo no prazo, como tudo está funcionando, como tudo está dando certo dentro do que eles estão se propondo. Essa visita à Costa Rica é um pouco disso, Diego. É um pouco de mostrar como é o processo deles de abrir fábricas mundo afora no momento, para tentar descentralizar a produção de chips na Ásia. Então, uma das coisas que a gente pode botar na tela agora para vocês verem é
essa área de logística da fábrica. Aqui chegam, que vocês estão vendo, tem na área da direita, onde chega todos os insumos e tudo isso que eu falei, todos os rolos aí de interposer, do próprio die, do próprio lead e por aí vai. Todos os insumos chegam e são catalogados nessa área. E lá na última área da esquerda, que eu estou dando zoom aqui para vocês verem agora, é onde o chip pronto fica armazenado. Então todos esses insumos entram na fábrica, monta o chip, testa, valida por máquinas, por pessoas e vai ficar estocado ali. E aquelas esteiras aqui por fim é quando o pedido chega, o pedido customizado, empacota e despacha. Outra coisa que a gente tem para mostrar é o empacotamento. Então, como vocês podem ver, são essas gavetas aí, essas camadas de plástico em que os chips ficam bem alocados. Nesse caso, vocês estão vendo um Xeon. E aí são, se eu não me engano, 4 Xeons por bandeja, 8 bandejas, 32 por caixa. Tudo bem acondicionado para fazer por vácuo, pressão, etc. para garantir que não vai dar problema no transporte. Sim. Então, isso eu consegui filmar. E é isso que a Intel quer mudar. 90% de tudo que é produzido hoje vem da Ásia. 80% dos chips são fabricados na Ásia. A Intel quer que aqui 3 anos isso passe a ser 50-50. E ela está tentando fazer com que mais fornecedores de matéria-prima estejam ao redor dessas fábricas, onde eles vão criar a linha toda. Justamente. Na Alemanha, na Irlanda, na Costa Rica. De novo, podia ter sido no Brasil. E podia ser Brasil. Sendo que o Brasil é um dos mercados mais importantes para a Intel. Disparado. Ali na disputa, vai perder para, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns lugares, mas a gente está ali sempre top 3 ali de mercados principais para a linha Intel Core. Uma coisa que eu queria destacar é que a Intel está com esse foco, né, de se mostrar como uma fabricante, mas é meio que juntar a fome com a vontade de comer, porque o mundo está querendo escapar da Ásia. Essa centralização na Ásia, até por questões de geopolítica, a gente sempre tem aquela tensão entre Taiwan e China. Todo mundo viu o que acontece durante a pandemia, quando você tem todos os seus ovos em um único cesto e todos os ovos da indústria de microchips está na Ásia. Sim. E ninguém quer o Covid-2, ou seja lá o que for que vai fazer um efeito que nem o do Covid, ferrar as linhas de produção, as linhas de suprimento e a gente ter de novo uma defasagem de microchips. Sim. Então, é também um momento em que não é só a Intel está se posicionando que, olha só, eu sou capaz de criar um conjunto de fábricas, mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos está atrás de descentralizar da Ásia, a União Europeia está jogando grana pra caramba, inclusive com a própria Intel, eles têm uma parceria. Então, é um movimento que vem da Intel, mas também de vários países que estão apavorados com o que a gente viu durante o Covid e o desabastecimento de microchips. É uma tentativa de ter uma dependência menor da Ásia e é uma disputa geopolítica, como você falou. Se você analisar, a China e os Estados Unidos estão num entrave enorme, Estados Unidos proibindo a China de comprar IA, é tudo isso que a gente está vendo e você traz isso aqui no canal direto, eu também levo lá no Mundo Conectado. Sim. E a gente até troca figurinha sobre isso. A questão é, quando a gente fala de Intel, que é uma empresa americana, o governo americano está subsidiando parte do investimento e, obviamente, as fábricas estão indo para países alinhados geopoliticamente com os Estados Unidos. Mas, além disso, cara, o Pat, que é o CEO da Intel, e o próprio governo americano também acredita um pouco nisso, estão falando que a gente está numa mudança aí muito grande, que a gente vinha numa economia centrada no petróleo, e a Intel fica falando em siliconomy, que é a economia baseada no silício. Isso tem muito a ver com IA, por isso que a Intel, a gente foi junto para o evento em Nova York, que era AI Everywhere, AI em tudo, tanto que o Meteor Lake tem agora no desktop, qualquer celular, o Samsung trazendo Galaxy AI no smartphone, Nvidia, empresa trilionária, todo mundo hoje está surfando na onda da inteligência artificial. E quando a gente fala em siliconomy, a ideia do Pat é que nos próximos 40 anos os chips vão mover a economia da forma que o petróleo movia até então. Então está tendo uma guinada, com muito mais tráfego de dados, muito mais coisas acontecendo no mundo que demandam IA e isso vai fazer o quê? Aumento de demanda de chips. Sim. E por isso que é relevante e é ao mesmo tempo triste o fato dessa fábrica na Costa Rica ser incrível, mas podia ser aqui. Mas podia estar aqui. E aí pensar que um de cada 2 chips fabricados que vão mover os data centers, os servidores que vão trafegar esses dados, seriam ali. Então lá na Costa Rica.
poderia ser aqui. Então tem toda uma mudança global acontecendo. Nesse vídeo que eu falo, inclusive, que a fábrica podia ser no Brasil, a Intel está buscando o governo brasileiro para uma parceria para um investimento aqui. Eu falo sobre isso no vídeo também. Ou seja, a gente perdeu essa, mas sempre tem as próximas. Sempre tem as próximas. E vai conseguir, com certeza, ter essa demanda, porque, como eu falei, o Covid nos mostrou a falta de microchips parando a indústria automobilística, tendo dificuldade de fazer carro já. E como a gente está incorporando cada vez mais e mais microchips e coisas que vão depender do microchip para ser feito, se você tem essa demanda e ela não é atendida, tem indústrias que vão parar de novo por falta de microchips. Sim. Então, em partes, é óbvio que a gente tem que sempre lembrar que é a Intel vendendo seu peixe, quando ela fala, né, que o futuro é silicone. Eu falo isso no meu vídeo. Ela tá vendendo seu peixe, mas ela também não tá errada, porque a gente não tá vendo a demanda parar. Ela realmente está subindo. E também nós estamos vendo os produtos finais ganhando funcionalidades muito boas via IA. Todo mundo só fala disso, né? Todo mundo só fala disso. OpenAI crescendo cada vez mais. Outro dia eu fiz um vídeo do Meta, do óculos inteligente da Meta com a Ray-Ban, e a galera tá buscando, e é foto. A Sora, a Sora, eu mal posso esperar a atualização pro meu Flip 5 para ganhar essas funcionalidades de IA, porque elas são muito maneiras também. Cara, eu fiz uma entrevista com um diretor da Samsung, e quando eu acabei a entrevista, 26 minutos, eu simplesmente gravei com o Galaxy S24 Ultra. No final me deu a opção transformar em texto, decupar ali em texto. Cliquei um botão, 1 minuto, localmente ele fez e tava ali. Cara, 26 minutos, quanto tempo áudio da minha vida de áudio eu ia demorar para escrever? E não, o melhor, tem uns errinhos? Tem, mas o melhor, no final tem a opção, fazer um resumo. Quando ele fez o resumo, cara, eu quase caí da cadeira. O resumo é perfeito, cara. E o resumo ficou muito ali. Obviamente eu não vou usar, mas eu já fico imaginando os usos na galera em casa, no trabalho, na faculdade. Sim. E na verdade, mesmo para você, porque assim, só de você bater o olho no resumo, se você fez esse material, ficou uma semana, que ele ficou ali parado, já não tá mais fresco na memória. Você tem o texto para você fazer leitura dinâmica e tem mais o resumo para você se situar de novo no que foi a entrevista. Mano, é muito mão na roda. Não, até se eu for gravar um vídeo, se eu for gravar um vídeo de um assunto que eu tenho um resumo tão bem feito, eu uso só o resumo ali, eu tenho a ideia e em cima dela eu elaboro. Sim. É muita praticidade. É muita matéria para você iniciar e é muito chip para poder fazer isso localmente, ou mesmo que não seja localmente, porque mesmo quando você não comprou o chip para fazer isso, você fez online, tem um chip em algum lugar que fez isso. Que é o conceito da AI híbrida, né? Você tem um pouco ali, mas quando pede demais, ele vai para o Edge Computing, que é na ponta, ou quando ainda assim não dá conta, vai aí para data center grosso, mas isso aí vai aumentar exponencialmente os dados, e você vai precisar comprar mais chip. E aí que a Intel tá apostando, né? Bom, pra gente fechar, então, vamos fazer o seguinte, Jackson. Você teve uma visão, inclusive, de centros de desenvolvimento, então, para onde está o futuro dessas fábricas da Intel e, na verdade, dos silícios, da Siliconomy, que eles gostam de falar? Para onde que está virando isso? Eu acho que cada vez mais eles vão ter que ampliar essas linhas de montagens, porque realmente está escalonando muito grande. NVIDIA, Intel, todas as empresas que estão na vanguarda em tecnologia disso, elas estão surfando muito bem e a gente não sabe onde IA vai chegar. O fato é que a gente sabe quanto a gente deixou de ganhar, porque em 27 anos de Costa Rica já foi 4,5 bilhões de dólares investido lá, então 22,5 bilhões de reais que poderiam ser investidos aqui. Eu só espero que o governo atual, os próximos governos que vão lidar quando outras empresas quiserem colocar tecnologia aqui, tenham a visão de entender que às vezes você precisa abrir a mão de alguma coisa aqui para ganhar depois, gerar emprego, capacitar. Muito se fala em STEM, né? Não sei se você já ouviu essa sigla, que é Science, Technology, o E é de Engineering e o M de Matemática. Sim. E aí nós temos as profissões do futuro para quem quer lidar com IA, para quem quer lidar com chips, para quem quer lidar com essa produção. São as áreas que quem busca um futuro trabalhar nisso tem que mirar mais, né? Então, se você olhar os engenheiros, por exemplo, a Qualcomm, é uma empresa de engenheiros, cara. Até a galera do marketing é engenheiro. É isso, galera. Eu acho que quem quer estar antenado nas novidades, etc., tem que buscar qualificação nesse tipo de coisa e esperar para que a gente tenha a oportunidade de ter esses investimentos no Brasil, porque é mão de obra qualificada que não vai embora em busca de alternativa. Sim. Fica aqui, né? Porque a fábrica está aqui. Sim. Com certeza a Intel, quando chega e qualquer uma dessas gigantes, quando ela chega na porta do governo brasileiro, ela também pede as suas contrapartidas, então com certeza vai ter que ter aquela negociação, mas é importante que quem está na liderança aí, no caso do governo brasileiro, entenda que às vezes esses pedidos de redução fiscal, de outros incentivos, tem que lembrar que nós estamos falando de uma fábrica que vai ficar décadas gerando empregos.
Tem que fazer um balanço, às vezes não deixar passar umas oportunidades que inicialmente você não tá vendo até onde elas podem ir. Nem no vídeo eu explico, cara, é de chorar. Mas clique aí em cima, tá aqui em cima o card. Vou também pôr na descrição do vídeo para vocês verem essa contrapartida lá, no vídeo lá da galera do Mundo Conectado. É isso aí. Sr. Jackson, sempre um prazer nós bater um papo. Valeu, Diegão. Obrigado, cara. Para mais bate-papos aí sobre a indústria do silício e tudo mais que está rolando na cobertura, não só da cobertura dos produtos, da ponta final, que a gente faz tantos testes, mas também um pouquinho desses bastidores e entender esse mercado da tecnologia, assine no canal que quando rolar umas discussões como essa vocês não perdem. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.